Homem é preso suspeito de amarrar e agredir os pais em Arara. Polícia Civil prende acusado de tentar matar o ex-cunhado em Pombal. Jovem é presa tentando jogar drogas no presídio do Serrotão. E ainda os desafios de mulheres que estão vivendo a maternidade pela primeira vez. Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um homem identificado como Del Vaqueiro foi preso suspeito de amarrar e agredir o pai na cidade de Arara. Vamos ver. Pois é, uma história revoltante, principalmente para quem honra pai e mãe, né? A gente vai trazer, portanto, o caso dessa prisão que foi realizada lá em Arara, desse homem conhecido como Del Vaqueiro. O fato aconteceu no dia 17 de abril, o fato dessas agressões aí contra a mãe de 73 anos de idade e o pai de 60 anos. Ele agrediu fisicamente o pai, mas também teve insultos, né, agressões psicológicas, ameaças contra a mãe, contra os dois, na verdade. Vale salientar que o pai foi amarrado na cama e, para não morrer, ele se fingiu de morto. É isso que você de casa está ouvindo. Esse fato aconteceu em Arara. Esse homem, no dia 17 de abril, teve a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil, que foi atendido pela Justiça, e também teve aí um pedido, né, que é justamente o pedido de que ele não chegasse próximo aos pais. Só que o que acontece é que ele fugiu. Ele ficou ali usando a casa dos pais, que não quiseram voltar para a residência deles, porque realmente eles ficaram muito receosos, com medo, um trauma grande, né, do próprio filho fazer isso com eles. Mas ele ficou usando a residência. Quando ele soube que tinha um mandado em desfavor dele, ele fugiu para dentro de uma mata lá em Arara, onde passou vários dias. No entanto, ontem a Polícia Civil soube que ele tinha voltado para a casa dos pais e aí ontem mesmo representou, né, e cumpriu esse mandado de prisão em desfavor do Del Vaqueiro. É o que relata e detalha para a gente o delegado Rafael Alexandre. Na manhã em que ele chegou em casa, ameaçando os pais, proferindo os dizeres, né, de que se a mãe não comprasse uma moto para ele mataria ela queimada. Seguido a isso, iniciaram agressões aos pais dele, né, idosos. Sobretudo, a carga maior de agressões sofridas foi sobre o pai, que teve que se fingir de morto, né, para não ser mais agredido. E o agressor, pelo que se apurou, acreditou de fato que o pai estava morto, tendo desamarrado. Ele havia o amarrado na cama, o desamarrou por acreditar que o mesmo estava morto. Foi a oportunidade em que o seu pai, né, o idoso, teve a janela de oportunidade para fugir daquela situação ali bem complicada, né? Representamos no mesmo dia pela medida protetiva, né, para afastamento do lado do agressor. E assim ele aparentemente se afastou, mas os pais não se sentiram confortáveis em retornar para casa, porque testemunhas haviam dito que ele estava usando a casa como ponto de apoio, né, para comer, para fazer alguma coisa. Fizemos uma incursão na semana passada na tentativa de encontrá-lo, mas o mesmo evadiu, empreendeu fuga, mata dentro, e ele conhece de fato a mata. Ele passou aí quase 20 dias, né, vivendo dentro do mato, tornando muito difícil a sua captura. Nesse inteirinho aí, a autoridade policial aqui de Solânia, que também é de Arara, representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo prontamente atendido pelo plantão judiciário, e a partir daí iniciou-se o trabalho de formiguinha, de coletar informações da rotina do suspeito, a fim de tentar prendê-lo, né, cumprir o mandado de prisão. E agora veja esse caso. Um homem foi preso acusado de homicídio na cidade de Pombal. Vamos ver todos os detalhes. Na manhã de ontem, a Polícia Civil aqui de Pombal deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio praticado lá em fevereiro, num bar, especificamente no bairro Nova Vida, no bar de Fofa, né? Dois cunhados estavam bebendo juntos e, em razão de um desentendimento, um deles foi em casa, se armou com um revólver calibre 38 e retornou para o local e tentou surpreender a vítima, né, descarregando o revólver contra a mesma.
Um dos disparos ainda veio acertar a vítima de raspão na testa, mas essa conseguiu se evadir. O autor também fugiu, permaneceu em local incerto e não sabido. Nós demos continuidade às investigações e, com o acolhimento do pedido de prisão preventiva, deferimento na manhã de ontem, pôde ser cumprido, devidamente cumprido. Ele agora responderá pelo crime de tentativa de homicídio e também por posse irregular de arma de fogo, custodiado à disposição da Justiça. E olha só, uma jovem foi presa suspeita de tentar jogar drogas e outros produtos no presídio do Serrotão. Uma jovem de 24 anos de idade, que até então não tinha nenhum registro de passagens pela polícia, acabou presa em flagrante ontem à noite no bairro Mutirão, com um material que seria arremessado para o interior de um dos presídios do complexo Serrotão, em Campina Grande. Com a ação do 2º Esquadrão do Rotam, a polícia evitou que drogas e celulares chegassem aos presos. A Polícia Militar, através do Rotam, realizava um motopatrulhamento na área do Mutirão, quando visualizou uma atividade atípica, sendo ela abordada e localizado todo o material que estava sendo preparado para ser arremessado pelos muros do presídio do Serrotão. Então, 500 gramas de substância semelhante à maconha, além de loló, quase 40 chips de celulares, carregadores, mais de 12 celulares já embalados, além de modem também. Então, todo esse material que estava preparado foi entregue à delegacia, juntamente com a mulher de 24 anos, para os procedimentos legais. Conforme a capitã Camila, a jovem não hesitou em dizer que realmente iria jogar a droga no interior do presídio. Ela confirmou que esse material estava realmente sendo embalado para que naquela noite fosse arremessado pelos muros do presídio. Então, uma ação muito importante para se evitar novos crimes que ocorrem de dentro dos próprios presídios, né, com ligações de celulares. Então, ação importante, mais uma da Polícia Militar através do Rotam aqui na área de Campina Grande. E olha só, lembra do caso do adolescente que foi vítima de facadas da companheira? Ele foi liberado do Hospital de Trauma em Campina Grande. E a gente conversou com a mãe dele, que fala da preocupação com o futuro do filho. Medo e tensão. Essa foi a impressão deixada pela mãe do adolescente de 16 anos de idade, que foi esfaqueado pela namorada, uma mulher de 45 anos de idade, no último domingo em Campina Grande. O adolescente recebeu alta médica ontem por volta do meio-dia. Ele sofreu 7 facadas no tórax e abdômen. A mulher, que foi presa em flagrante, foi liberada um dia depois na audiência de custódia. A nossa reportagem conversou com a mãe do adolescente hoje pela manhã. Ele se lembra que ele disse que queria sair da casa dela, que ela trancou. Aí ele estava forçando, porque parece que ela viu alguma coisa no celular dele, que ela começou a cair irado. Aí ele doido para fugir da casa dela, aí ele disse que só se lembra que ela começou a copiar nele, e ele pedindo para ela parar. E assim que... Depois que ele estava no hospital, ela tentou ter contato com ele? Não, até agora não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há quanto tempo tem esse relacionamento dela com ele? Faz um pouco tempo, assim, uns 4 meses. Mas ele estava fazendo isso aqui escondida de mim, sem eu saber. Sem saber, né? Não sabia de nada. Você tem medo agora do que pode acontecer? Claro, né, que eu tenho, né? Porque na primeira, quando ela foi para a delegacia da parte dele, nunca imaginar que eles dois estavam juntos, porque ele passou uma semana fora de casa, e eu pensava que ele estava na casa do amigo ou do irmão, do tio dele. Na verdade, você tem medo que aconteça alguma coisa, né? Aí por isso que eu não trouxe ele para cá. Vamos mudar de assunto? Olha, hoje, quinta-feira, o Instituto dos Cegos, aqui de Campina Grande, realizou a cerimônia de formação de alunos da instituição, cegos e também de baixa visão, que concluíram um curso de massagem. Essa foi uma parceria com o Senac. Dia de muita alegria aqui no Instituto dos Cegos, onde vários receberam a formação, de Quick Massagem, e hoje vão estar recebendo um diploma, após esse curso realizado juntamente com o Senac aqui em Campina Grande. E a gente vai saber mais detalhes agora com a Denise Queiroz, ela que é presidente do Instituto dos Cegos aqui de Campina Grande. Denise, foi uma formação muito especial para todos que participaram.
Sim, sem dúvida. Foram 20 jovens e adultos com deficiência visual. E esse curso promovido pelo Senac na verdade, é uma oportunidade, é um recado, é um alerta para dizer que as pessoas cegas podem sim se profissionalizar, podem sim ingressar no mercado de trabalho, atuar com êxito e ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas. Ou seja, a profissionalização de uma pessoa cega é dar a ela, devolver a ela o pleno exercício da dignidade e da cidadania. Agora a gente vai conversar com uma das participantes, né? Que é a Elane Caetano, que está aqui. Elane, como foi ter participado, aprender? Então, desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus e ao Senac, né, por ter trazido essa maravilha que é esse curso para nós, aqui para a nossa instituição. E em nome de nossos colegas aqui que fizeram o Quick Massage. Agradecer também aqui a nossa professora Rose, né, que se empenhou, nos deu muita atenção durante o curso e para mim e para nós é uma gratificação. E o prazer, né, também de você poder massagear uma pessoa, ter o poder de curar com as mãos e sentir, né, aquela pessoa sair feliz, né, aliviada das dores. É muito prazeroso. Eita, pois é, né, que felicidade. E a Denise, na manhã de hoje está sendo entregues, né, os certificados. Isso, essa é uma interessante parceria, né, entre o Instituto dos Cegos e o Senai. Hoje, através desse certificado, esses 20 estudantes, esses 20 jovens e adultos se colocam aptos para realizar a Quick Massage em qualquer espaço onde eles sejam convocados. E aí o desejo da instituição de que o Senac e outras instituições formadoras abracem e realizem novas parcerias para a profissionalização dos nossos alunos, um elemento tão importante na vida deles e na vida da instituição. Isso, viu? Que bacana. A gente deseja boa sorte, né, a todos esses alunos que agora, né, ganharam mais um curso após essa formação. Foi publicado no Diário Oficial do Estado uma lei que obriga bares, restaurantes, casas de shows e estabelecimentos similares da Paraíba a repassar o valor integral do couvert artístico aos músicos. Essa lei já está em vigor em todo o estado e é polêmica. Com 13 anos de carreira, a cantora Gabi Maciel se apresenta de 5 a 7 vezes por semana, mas ainda enfrenta desafios em relação à remuneração. Ela expressa a insatisfação com os baixos valores recebidos pelas apresentações. Eu vou partir do princípio de que eu amo muito o que eu faço, isso é indiscutível, não só eu, mas todos da minha classe, e eu vou dizer o porquê que eu já comecei dizendo isso. Porque se a gente não amasse tanto o que a gente faz, a gente não aguentaria trabalhar. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, na realidade dos cachês, né, dos bares, dos restaurantes de Campina Grande, me perdoem, né, mas não é o justo o que a gente recebe. Dá para viver, sim, mas assim, a maioria dos músicos tem um segundo emprego para poder complementar, porque só com música, só com o cachê fixo que é pago, a gente não consegue. Ou a gente pega uma agenda muito exorbitante, ou então a gente pega um segundo emprego. No meu caso, hoje, eu estou nessa correria aí da agenda grande, entendeu? Essa semana mesmo eu tenho 7 apresentações, é bem cansativo, porque tem um dia que eu vou ter 3, outro dia que eu vou ter 2, tudo no mesmo dia. Né? É apresentação assim de 3 horas cada uma. Então, assim, hoje, apesar de gostar muito do que eu faço, e eu nunca vou parar, pode ter certeza, hoje eu sinto necessidade de uma melhoria, né? Que chegue e seja mais justo com a gente financeiramente, pelo tanto que a gente investe, né? Porque a gente investe em equipamento, em manutenção, em beleza, em roupa, tudo conta para uma apresentação, né? A nova legislação da Paraíba exige que bares, restaurantes e casas de shows repassem integralmente o valor do couvert artístico aos músicos. A lei de autoria da deputada Cida Ramos já está em vigor no estado. A única exceção permite que, em casos de acordos coletivos, até 20% do valor arrecadado seja retido para encargos sociais e direitos autorais. O presidente do Sindicato dos Músicos de Campina Grande, Ailton, espera que realmente a lei seja cumprida, já que haverá fiscalização e melhorias para os músicos. Na verdade, infelizmente,
demorou demais, mas que bom que aconteceu. Essa lei é importante porque os músicos, os artistas têm a sua parcela, tanto de contribuição para a sociedade, culturalmente, artisticamente falando, e não temos a valorização necessária. Então, os empresários não repassavam o couvé artístico na sua totalidade para os artistas. O couvé é a participação do público para o artista, né? É a valorização do público para o artista. O empresário, o dono do estabelecimento, ele contrata o artista para ter a valorização da sua casa, ter uma boa atração na sua casa e atrair o público. E o público, valorizando aquele trabalho artístico, oferece o seu couvé, né? Dá em troca o couvé. Só que, infelizmente, não era repassado. Então, essa lei ela vem em boa hora, apesar de ter demorado um pouquinho, mas graças a Deus que aconteceu. Estamos muito esperançosos, felizes e que dê tudo certo, que ela já está em vigor. Agora contamos com a participação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, da Câmara Legislativa de Campina Grande, do PROCON, os órgãos públicos, juntamente com o sindicato, para que haja feita a fiscalização, porque a gente sabe que toda lei ela só vai para frente, só dá certo se tiver a fiscalização. A seguir, os desafios de mulheres que estão vivendo a maternidade pela primeira vez. E olha, a gente volta com a segunda reportagem da nossa série Mães em Cada Forma e vai mostrar os desafios enfrentados por mulheres que estão vivendo a maternidade pela primeira vez. São as mamães de primeira viagem. O Dia das Mães deste ano tem um sabor especial para Ralize e Ana Paula. As duas vivem em etapas diferentes as emoções da maternidade pela primeira vez. Uma à espera do bebê, outra já com o filho nos braços. As duas também têm em comum histórias de superação, que fizeram essa etapa da vida ter motivos a mais para ser celebrada. A fisioterapeuta Ralize está na 35ª semana de gestação e conta que a experiência para a chegada de Mateu já começa a mudar a rotina da casa e da mente. A gente tenta não ficar ansioso, né, para poder guardar ele no forninho até o final da gestação, mas a expectativa é boa, a gente fica animada por ter conseguido planejar as coisas, estar tudo bem, estar com saúde nessa reta final, mas aquela curiosidade de ver o rostinho, saber se vem com muito cabelo, se parece com a mamãe, se parece com o papai, como é que vai ser, é uma parte muito boa do final da gestação. E aí, tá preparada para todas as mudanças que o maternar oferece? Olha, eu acho que pronta a gente nunca tá, né? Mas a gente tá disposta a servir. Eu acho que é uma nova fase para servir a família com esse novo bebê. E eu acredito que a gente vai aprendendo no caminho, né? A gente vai aprendendo junto com essa chegada dele, com essas novidades, com essa disposição de amar e cuidar, a gente vai aprendendo. Antes de Mateu, a fisioterapeuta teve uma perda gestacional com 5 semanas. A experiência transformou sua relação com a maternidade. Apesar de ter sido uma gestação por curto tempo, né, é uma gestação que marca, né, marca a primeira, a novidade, o contar para o pai, o contar para a família. Mas foi uma gestação que eu fiquei ansiosa, foi uma gestação que eu criei muita expectativa, que eu não soube administrar no início. Então, eu tenho a expectativa agora de fazer de uma forma diferente, né, de fazer com calma, né, de controlar as emoções, de saber esperar melhor, deixou esse ensinamento. A professora Ana Paula vive a intensidade do puerpério. Há 2 meses, ela deu à luz a Benício e fala sobre os desafios e delícias dessa nova rotina. Como somos professores, somos acostumados a ir dormir tarde e acordar cedo, mas não acordar tantas vezes durante a noite. Então, isso para a gente foi o que mais mudou, né? A rotina do dia a dia, ele não tem rotina ainda por ser muito novinho, mas eu tento fazer uma rotina com ele. Então,
De manhã eu tento brincar com ele, fazer tummy time, mostrar livrinhos. Eu sei que ele não entende ainda, mas eu tento fazer essa rotinazinha para que ele vá se habituando. Em 2022, Ana Paula recebeu um diagnóstico difícil para quem sonha em ter filhos biológicos. Ela tinha miomas uterinos e precisava passar por cirurgia. O processo, como você de casa já deve imaginar, afinal ela está com o Benício nos braços, foi realizado. E claro que a celebração da chegada dele, um tempo depois, foi ainda maior por toda essa conquista. Foi um susto muito grande para a gente que tinha no coração o desejo de sermos pais. E ao consultar os médicos, né, consultamos 2 médicos diferentes, mas eles deram o mesmo diagnóstico, que eu ia operar, ia ficar tudo bem, mas a gente sempre tem um medo, né, principalmente de eu queria muito meu filho biológico, porque eu sou adotada. Então, eu tinha no meu coração de ter o meu filho no meu ventre, de esperar, enfim, de senti-lo dentro de mim. Mas, graças a Deus, a cirurgia deu certo. Eu fiz a cirurgia em junho de 2023 e o médico me deu 1 ano, né, até engravidar. E quando fez 1 ano certinho, eu engravidei. Então, assim, foi muito celebrado aqui em casa. Ana Paula e Ralize vivem 2 histórias diferentes, mas que se encontram no amor incondicional e na coragem de viver o novo. Estão prontas para os desafios que vêm pela frente. Simplesmente é maravilhoso. Eu estou maravilhada por ser mãe. Eu acho que era o maior desejo do meu coração. Eu estou percebendo isso hoje com o Benício nos braços. Neste Dia das Mães, essas marinheiras de primeira viagem entendem que ser mãe é viver diariamente a bravura de amar sem medidas, enfrentar o desconhecido e transformar desafios em amor. Pois é, gente, tem que aproveitar cada momento, cada etapa da maternidade, que cada uma tem a sua magia. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!